Muito bom dia, está começando mais um Bom Dia Mercado. Hoje é dia 17 de fevereiro, quarta-feira. Acabei de participar de um bate-papo lá no Leitura, ainda é 10h30 da noite do dia 16, terça-feira, mas já estou gravando aqui de uma vez o nosso Bom Dia Mercado. Vou falar um pouco sobre Liga dos Campeões. Tem um jogo isolado da La Liga, um jogo isolado da Premier League e 2 jogos do Campeonato Brasileiro, beleza? Passando rapidinho aqui antes de começar sobre os jogos de ontem. Tivemos um jogo bem parelho entre Leipzig e Liverpool no contexto geral, porém o Liverpool aproveitando muito das saídas de bola erradas do Leipzig, dos erros defensivos do Leipzig, não só defensivos, né, mas um erro do Sabitzer ali no meio campo também. Um jogo onde deu padrão para trabalhar no lei a pior equipe em campo, tanto no lei ao Liverpool no início, quanto no lei ao Leipzig, também no primeiro tempo, né? Houve uma inversão de superioridade e deu para trabalhar aqui no lei a pior equipe em campo. No jogo do Barcelona com o PSG, tivemos uma goleada do PSG com um show do Mbappé para cima do Barcelona, de um Messi muito apagado. O Messi que só veio para bater aquele penal, parecia um kicker do futebol americano. Bateu o penal e escondeu. Um jogo onde eu consegui trabalhar muito bem aqui o mercado de gols. Trabalhei um over de longa exposição no segundo tempo, pegando 3 gols nesse segundo tempo, com uma cotação muito boa. Não tive leitura nenhuma para trabalhar o match odds nesse jogo, não me expus em lugar nenhum. Já no jogo do Leipzig com o Liverpool eu tive leitura para trabalhar o match odds e também trabalhei o limite no segundo tempo que acabou não batendo. Se você quiser um resumo do que eu fiz nesses 2 jogos, tem no meu Telegram, o link do Telegram vai estar aqui embaixo. Eu deixei um áudio resumindo como é que eu trabalhei esse jogo. Foram 2 jogos, na minha opinião, bem trabalhados. Não tive nenhum green excepcional. Foi um lucro normal, né? E foi isso. Uma tarde normal de Champions League. Logicamente, quando a gente vai falar de resultado, o Barcelona tomou um sapeco do PSG com um show do Mbappé. Mesmo sem o Neymar, o PSG fez o resultado praticamente pela classificação, né? A não ser que o PSG vacile novamente contra o Barcelona, depois de ter aberto um placar tão assim elástico, mas eu acredito que dessa vez o PSG tenha tudo para passar para a próxima fase, colocando a análise do cenário que a gente fez ontem no chinelo, né? Que realmente o Barcelona tinha melhorado demais desde o sorteio, o PSG não estava contando com o Neymar, que era um jogo muito mais para o Barcelona. Cara, o jogo realmente começou completamente diferente, foi um jogo onde o PSG, mesmo sem o Neymar, se portou muito bem e não deu padrão nenhum para mim, para os meus métodos de match odds, então eu fiquei de fora e só trabalhei o mercado de gols, tá? Começamos aqui nessa quarta-feira com o Levante e Atlético de Madrid. Lembrando que o Atlético de Madrid ainda joga, se eu não me engano, 2 vezes antes do seu jogo na Champions. Acho que o jogo da Champions do Atlético de Madrid é no dia 23, ou seja, daqui a praticamente uma semana, né? Praticamente uma semana, não chega a dar uma semana. E ainda tem 2 jogos, se eu não me engano, para fazer o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid que na La Liga disputa o título com o Real Madrid, Barcelona, acho que até o Sevilla dá para considerar também. O foco do Atlético de Madrid, logicamente, no contexto geral, é a Liga dos Campeões, mas ele vem fazendo uma temporada excepcional na La Liga, com 2 jogos a menos em relação ao segundo colocado, Real Madrid. O Atlético de Madrid já tem 54 pontos, o Real Madrid tem 49, então dá para abrir uma vantagem ainda maior nesses jogos atrasados. Então eu acredito que o Atlético de Madrid deva colocar o time titular e deva ir para cima do Levante aqui. Para quem gosta de trabalhar os estilos, o estilo de jogo do Atlético de Madrid, que é um estilo um pouco mais cadenciado, um pouco mais forte ali na defesa, não é aquele time que fica soltando goleada para tudo quanto é lado, nem sempre vai dar padrão de back no início, é aquele time que às vezes pode marcar de forma tardia, mas para quem gosta de um time um pouco mais sólido para trabalhar os jogos do Atlético de Madrid, pode ser interessante, né? Um possível lei ao Levante, um lei a pior equipe em campo no Levante, pode calhar muito bem, e se o Atlético de Madrid entrar muito forte, esse back também passa a ter um valor interessante. Beleza? Jogo às 15 horas, dá para trabalhar tranquilo, antes das 17, 2 horas antes das 17, é um jogo que dá para ter uma leitura bem fina ali, e sem ruído, né? Sem outros jogos ao mesmo tempo. Né? Eu vou deixar a Champions para o final, e depois a gente volta para falar da Champions League. Jogo isolado também do City contra o Everton. Isso aqui é um jogo que fede a gol de longe, tem cheiro de gol de longe. O Everton vem de uma recuperação muito boa na Premier League, vem tendo bons resultados. É um time muito bom de cabeça, mas joga contra praticamente o campeão desse ano. Acho muito difícil
esse City tão encorpado perder o título desse ano. Não é querendo zicar, mas parece um City muito encorpado, né? Muito encorpado mesmo. O City está jogando na Premier League desse ano, acho muito difícil o City vacilar. 1,30 odd, o mercado já assimila essa força do City, mesmo fora de casa. Acho uma cotação baixa pelo time do Everton. O time do Everton tem condições de dar um pouco mais de trabalho para o City, mas também o mercado deve levar em consideração que, por não ser um time que só vai se defender, o Everton, por ir para cima do City, o City também vai ter muito espaço para ser reativo, para jogar no contra-ataque. Então, com essa cotação de 1,30, o único padrão que seria interessante para buscar essa odd em back seria um massacre do City, o Everton não recuperando segunda bola, não conseguindo contra-atacar, o que eu acho um pouco mais complicado de acontecer. Eu acho que o City vai ter a bola, vai recuperar algumas segundas bolas, mas o Everton vai ter bola aérea, vai ter escanteio, vai ter contra-ataque, então ficar em back ao City aqui, por mais que o mercado segure, possa ser um pouco arriscado, né? Então, talvez seja um jogo para ter um pouco mais de atenção e para o meu método talvez seja para não fazer até nada, beleza? Do Brasileirão, às 19 horas, temos Santos e Corinthians. Os Santos e Corinthians fazem uma disputa direta aqui pela vaga do G8, né? Junto com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem 50, o Santos e o Corinthians, com um jogo a menos, tem um com 50, o outro 49, respectivamente. O Santos, que foi eliminado da Libertadores na final, de uma forma melancólica, praticamente no último lance. Eu acho que emocionalmente o time do Santos acabou tomando ali um susto, né? Um choque de realidade, né? O Santos, que não tem um elenco excepcional, mas que vinha numa toada muito boa, vai jogar contra um Corinthians que vem de derrota para o Flamengo, um Corinthians que nos últimos 5 jogos só venceu 1, né? Não é uma sequência muito boa do time do Corinthians, mas é um clássico, é um jogo complicado para o Corinthians, um jogo complicado para o Santos. Talvez essa odd do Santos seja até baixa demais para um clássico, né? Pode até haver uma correção aqui, mas tem toda a cara de um jogo um pouco mais truncado. Apesar de que o Corinthians não é mais aquele time, e isso eu escuto de corintiano e também vejo em campo, o Corinthians não é mais aquele time que só sabe defender. Pelo contrário, o Corinthians é muito ofensivo, consegue contra-atacar muito bem, sabe se defender? Sabe, mas não tem uma defesa tão sólida quanto tinha há alguns anos atrás, né? Então tem tomado muito gol, então eu acredito que seja um jogo truncado, mas com condição de ter padrão para trabalhar alguma coisa em relação ao mercado de gols, beleza? Para leitura de jogos excepcional aqui, não dá para ficar cravando nada, é muito difícil apontar um favoritismo, só olhando para as cotações, talvez ache essa odd do Santos um pouco abaixo do que eu esperava, talvez 2,50, 2,60, um jogo um pouco mais parelho, tá? E o outro jogo do dia, do Brasileirão, é um jogo que não importa muito para quase ninguém. O Coritiba já está rebaixado contra um Palmeiras que vem aí na 6ª posição com 56 pontos, já está classificado diretamente para a Libertadores por ser o atual campeão da competição, tá? Esse eu provavelmente não vou dar clique nenhum. Na Liga dos Campeões, temos um Sevilha contra o Dortmund, talvez um dos piores Dortmunds aí dos últimos anos, com troca de treinador, com o Haaland ainda jogando muito bem, mas com o Sancho um pouco apagado nos últimos jogos. Um Dortmund que não tem ficado nem nos primeiros 4 colocados ali da Bundesliga, mas que ainda tem muito peso de camisa, as pessoas respeitam demais o time do Dortmund, e talvez por isso essa cotação do Sevilha esteja tão alta, né? Porque o Sevilha é um time encorpado, é um time que venceu várias vezes a Europa League, que é uma competição difícil também, é um time que se reforçou muito bem, né? O Papu Gomes foi para o Sevilha, um dos jogadores que eu mais gostava na Atalanta, acabou vindo para o Sevilha. Então, assim, é difícil hoje não concordar que o Sevilha passou a ser um time a ser muito bem respeitado, né? Um time que não caiu para a Europa League esse ano para poder disputar o título, mas que vem muito bem para essas oitavas. Olhando de fora, no confronto dos 2 jogos, assim, de ida e volta, acho que o Sevilha é favorito para passar, mas especificamente jogando em casa, eu acho que essa cotação do Sevilha poderia ser um pouco mais baixo. O Sevilha é um time que se adapta muito bem a equipes que o atacam, né? O Sevilha sabe jogar defendendo, sabe jogar contra-atacando, sabe jogar de forma reativa, é muito bom na bola aérea. Então é preciso tomar muito cuidado com essa equipe do Sevilha e preciso tomar muito cuidado também para não se abraçar na camisa do Dortmund. Porque o Dortmund, lógico, é um time que tem história, é um time que tem camisa,
tem um dos melhores atacantes do mundo hoje, que é o Haaland, que é muito promissor, mas é um time que vem com bastante desfalque. O Witsel não vai jogar, que é um dos caras que eu acho que dão muita contenção ali na defesa, né, no meio para a defesa. Então, assim, de forma geral, olhando essa cotação, eu acredito que a gente possa ter um caminho, que eu possa ter um caminho para trabalhar um lay ao Dortmund, não lay a pior equipe em campo. Para isso acontecer, o Sevilla tem que estar propondo o jogo. Tá? O Sevilla tem que estar propondo o jogo e não dando contra-ataque para o Dortmund. Esse é o único cenário que vai me fazer trabalhar no lay ao Dortmund. Se o Sevilla resolver jogar contra-atacando, se o Sevilla resolver jogar de forma reativa, dando essa bola para o Dortmund, aí eu não tenho como, não tem característica, não tem padrão para mim para estar lay ao Dortmund, porque eu vou ter o Dortmund tendo a bola, podendo recuperar a segunda bola e podendo criar perigo. Tá? Então, de preferência, para eu estar contra o Dortmund, eu tenho que ter o Sevilla dominando as ações ofensivas e recuperando a segunda bola e não dando chance para o Dortmund. Tá? Lembrando que, se eu tenho o Sevilla com a bola, mas a recuperação de segunda bola não está sendo feita, o Sevilla não está conseguindo essa manutenção de segunda bola, o Dortmund é muito forte no contra-ataque, então isso aqui já é uma parada mais avançada para a leitura, mas se você consegue tirar um pouco do seu foco da bola e dar uma olhada na linha defensiva do Sevilla, se o Sevilla tem o problema para recuperar a segunda bola e uma linha defensiva alta, pode ter certeza que o Dortmund vai tentar explorar isso no contra-ataque. Então, trabalhar no lay Dortmund nessa situação específica não é um bom negócio. Talvez até o mercado de gols seja o mais indicado. Tá? Então, para um back Sevilla, o Dortmund completamente amassado, sem recuperar a segunda bola, sem conseguir respirar. Um lay ao Dortmund, o Dortmund pode até ficar com a bola em alguns momentos, mas o Sevilla tem que ser o dono do jogo e tem que estar criando situações ofensivas com a recuperação de segunda bola, sem dar espaço para o contra-ataque. Beleza? Favoritismo, acho que o Sevilla é favorito, tá? Principalmente nos dois confrontos, não só nesse. Mas para eu estar dentro do mercado, eu preciso de um Sevilla ativo, de fato, impondo essa superioridade. E por último nós temos o jogo do Porto com a Juventus, que também é uma incógnita para mim. Acho que comparado com o jogo do Leipzig com o Liverpool, esse é um dos jogos mais cascudos de se analisar, porque a gente tem uma extrema dependência da Juventus por parte do Cristiano Ronaldo, que é um dos maiores artilheiros da competição, ou maior artilheiro da competição. É uma Juventus que não vem bem no campeonato italiano, que já teve seus jogos atrasados, mas ainda não conseguiu engrenar. Com o Pirlo, eu tenho muita dificuldade de analisar os jogos da Juventus, de conseguir identificar os padrões da Juventus, né? Só quando é muito claro mesmo que eu estou dentro do mercado. E o Porto, por outro lado, não vem bem na Primeira Liga, é o segundo colocado, sim, é normal, mas com 10 pontos, se eu não me engano, de diferença para o Sporting. É um time justo, é um time ok, tem suas armas ofensivas, é um time que pode complicar bastante para a Juventus. Por isso que eu acho que é um jogo muito difícil. Eu não acho que o Porto vai dar a bola para a Juventus dominar o jogo. Eu não acho que o Porto vai jogar só no contra-ataque. Eu acho que vai ser um jogo parelho, que o Porto vai tentar ter suas ações ofensivas, vai tentar ter a bola, vai tentar ficar com ela na segunda bola também. E a Juventus tem calibre para se adaptar e jogar no contra-ataque, né? A Juventus tem velocidade para isso, para falar, não, então toma a bola, deixa eu recuar e deixa eu contra-atacar. A Juventus tem esse padrão. E se isso acontecer, essa odd da Juventus de 2,05, de 2,10, 2,20, ela não vai ser tão boa para você trabalhar no back, né? Para eu trabalhar um back Juventus aqui a 2,20, 2,10, por exemplo, eu teria que ter, assim como eu falei no jogo do Sevilla, eu teria que ter uma Juventus recuperando segunda bola, tendo ações ofensivas de forma constante e não dando espaço para o contra-ataque do Porto. E também não dando bola aérea, porque o Porto é muito bom na bola aérea, né? Então, o cenário, as odds, tudo indica que seria um jogo para um possível lay ao Porto ou para um possível back Juventus. Mas pela fase da Juventus, eu não consigo cravar que a gente vai ter um jogo fácil para a Juve. Pelo contrário, por mais que o Porto esteja numa fase mais ou menos no campeonato português, né? Se tratando de Porto, um time que está sempre brigando pelo título, está a 10 pontos atrás do Sport, não é uma coisa tão boa, mas é um time completamente capaz de eliminar a Juventus, né? Talvez, se a gente abrir isso, o leque para os dois jogos, ida e volta, e comparar ali elenco e o que pode produzir algumas peças individuais, a Juventus sim tem o seu favoritismo de classificar. Mas esse jogo no Dragão,
eu acredito que o jogo da Juventus vai ser muito complicado, para a Juventus especificamente, né? Acho que essa odd da Juve até tem tendência de correção, né, no início. Não sei se eu vou... Provavelmente eu não vou fazer essa correção se acontecer, mas eu gostaria muito de contar com uma superioridade em campo. Por exemplo, se o Porto conseguir causar uma dificuldade extrema para a Juventus, fazendo com que a Juventus não consiga sair para o jogo, cara, vai ser extremamente interessante trabalhar num Leia Juventus, numa correção aqui. Não chega nem a ser uma correção de favorito, é quase que um jogo parelho. Agora, se o Porto ficar completamente recuado com a bola para a Juve e não está conseguindo sair para o jogo, se a Juventus conseguir neutralizar essa saída de bola do Porto e não estiver dando bola aérea do Porto, também não vejo problema nenhum de trabalhar Leia, a pior equipe aqui no Porto, né? Eu não acho que, assim como no jogo do Sevilha com o Dortmund, eu não acho que é um jogo para muitos gols. Eu acho que é um jogo mais truncado, mais pegado. Porém, isso é só achismo, né? Assim como no jogo do Leipzig com o Liverpool, eu achei que ia ser um jogo mais truncado e, na minha opinião, naquele jogo tinha muito espaço para gols. Talvez o Leipzig não tenha aproveitado tanto os contra-ataques. Então tudo vai depender do cenário. O meu cenário se eu tiver que dar alguma opinião, se é que isso vale alguma coisa, eu acho que o Sevilha é favorito e eu acho que a Juventus vai passar aperto, tá? Mas pode acontecer do Sevilha tomar um sarrafo do Dortmund e pode acontecer da Juventus meter uma goleada para cima do Porto. Eu não estou aqui para fazer achismo, eu não estou aqui para adivinhar o que vai acontecer. Eu estou aqui para aproveitar a oportunidade. Se a Juventus começar muito mal, provavelmente eu vou corrigir essa odd da Juve. Se o Sevilha começar muito bem, provavelmente eu vou trabalhar no Leo Dortmund, né? Se eu conseguir enxergar falhas no posicionamento defensivo, tanto do Dortmund, tanto do Sevilha quanto da Juve, eu vou explorar o contra-ataque no mercado de gols. Não tem problema, mas eu acredito que sejam 2 jogos truncados. Tem tudo para ser um dia de merda na Champions, né? Com todo respeito, mas são jogos encardidos. Então tem tudo para ser um jogo de merda. Como a expectativa também é a mãe da merda, eu já estou indo com uma expectativa baixa, talvez, quem sabe, sejam 2 jogos bons para se trabalhar. Beleza? Então ficar de olho nesse Atlético de Madrid contra o Levante, que pode ser interessante. Ficar de olho nessa possível oportunidade para se trabalhar um Leia ao Dortmund, caso o Sevilha não dê chance para o Dortmund. Uma possível correção da Juventus aqui também, se o Porto resolver jogar bem. Para o jogo do City, tomem muito cuidado para trabalhar esse back City, porque eu não acho que o Everton vai deixar de atacar o City, né? E a bola aérea do Everton também é muito boa. E esse jogo especificamente de Santos e Corinthians me chama muita atenção no brasileiro. Coritiba e Palmeiras já nem tanto. Valeu? Uma excelente quarta para vocês. Não esquece de se inscrever aí no canal, deixar o like no vídeo. Os links estão aqui embaixo do meu curso gratuito, da plataforma do Leitura e do meu Telegram. E lembrando que nos dias 16, que foi ontem, 17 e 18, e nos dias... Deixa eu pegar aqui essa promoção, ó. Nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro e no dia 23, 24 e 25 de fevereiro, a Betfair está oferecendo uma múltipla, né? Uma aposta gratuita de R$5 para você fazer uma múltipla lá no Sportbooks, ou seja, lá na parte de esportes da Betfair. Então, se você tiver a fim de fazer uma fezinha, alguma múltipla, ontem, hoje e amanhã, e dia 23, dia 24 e dia 25, o link vai estar lá no meu Telegram, mas é basicamente para todas as pessoas que têm conta aqui na Betfair. Beleza, rapaziada? Um grande abraço para vocês. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na quinta-feira. Um abraço.